E aí, galera de PDS, processamento digital de sinais, continuando com o conteúdo, eu vou dar um exemplo agora de dedução da equação de diferença, tá? O exercício pede para desenhar um fluxograma, né, a partir da equação de diferença que foi deduzida, né, que é, por sua vez, deduzida a partir dessa função de transferência, tá? Em Z. O fluxograma é interessante a gente ver porque ele tem algumas coisas, né, que, vamos dizer assim, acaba fazendo a gente entender melhor, né, filtro de resposta infinita ao impulso, né, e filtro, todos digitais, né, filtro digital de resposta finita ao impulso, tá, pelo próprio configuração, vamos dizer assim, formato, configuração, né, do fluxograma, tá, fica melhor de entender. Então, tá aí o exemplo, y de z sobre x de z é igual a z mais 0,5 dividido por z ao quadrado menos 0,5z mais 0,7, tá? Então é seguir aquela receitinha da aula passada, né? Multiplica cruzado, tá? Então fica z ao quadrado menos 0,5z mais 0,7 e multiplica y de z é igual a z mais 0,5 que multiplica x de z. E aí, ó, esse coeficiente do z ao quadrado é 1, né? Então facilita a vida. Lembrando que aqui a multiplicação é distributiva, então vai ficar z ao quadrado do y de z, tá? E aí eu já vou pegar esses caras aqui, ó, que multiplicam o y de z e passar para o lado direito da igualdade, tá? Então fica igual a z do x de z mais 0,5 x de z. Então, menos 0,5z do y de z passa para o lado direito, fica mais, né? Mais 0,5z do y de z. E aqui, mais 0,7 y de z fica menos 0,7 y de z. Ok? Agora, isolo o y de z, né? Y de z é igual. Passa o z quadrado dividindo por todo mundo aqui, tá? O termo que não tem z, a gente considera z a zero, né? Tá? E vocês sabem que também é a mesma coisa de inverter, passar o z quadrado por numerador do denominador para o numerador. Então, tanto faz uma coisa quanto a outra, você pensar, o efeito é o seguinte. Z a 1 por z ao quadrado fica z a menos 1, né? Do x de z mais 0,5 dividido por 1, né? Aqui o coeficiente é 1, então próprio 0,5, tá? Ficou horrível isso aqui. 0,5. Então, aqui seria z a 0 por z ao quadrado, fica z a menos 2 x de z mais 0,5 por 1 dá 0,5. Z a 1 por z quadrado dá z a menos 1 y de z menos 0,7. O que seria z a 0 por z ao quadrado fica z a menos 2 y de z, tá? E aí é interessante notar que os coeficientes aqui, ó, tá? Que vão ser os coeficientes da equação de diferença, são os mesmos, né? Daqui da função de transferência, porque o termo aqui, ó, o coeficiente em z ao quadrado é 1, né? Tá? Agora, levar isso para o domínio do tempo. Então, para cá uma transformada z inversa. Então fica, aqui seria o z a 0 do y de z, então é o y de n, né? É igual
Z menos 1 do x de z é o x de n menos 1. É uma amostra passada do x de n, né? Mais uma amostra passada do x de n é uma amostra passada da entrada, né? A entrada é x, a entrada do sistema, tá? Mais 0,5 z ao quadrado do x de z é duas amostras passadas, né? Da entrada. Mais 0,5 z menos 1 do y de z é o y de n menos 1, a amostra passada da saída, né? Menos 0,7 z menos 2 do y de z é o y de n menos 2, tá? Então a função de transferência é própria, né? E aí você viu que você só precisou de amostras passadas, né? Tanto da entrada quanto da saída, tá? Para calcular a amostra atual da saída. Então vamos construir o fluxograma desse cara. Então a entrada é x de n. Só que eu não preciso do x de n aqui, ó, no cálculo do y de n, tá vendo? É x de n menos 1, x de n menos 2. Então eu já vou colocar um atraso aqui, ó. Atraso de TS. Vou colocar TS aqui, ó. TS é o nosso período de amostragem. Certo? Então ele atrasa o x de n um período de amostragem, tá? Então você poderia também colocar aqui, ó, simplesmente z a menos 1, para poder simbolizar um atraso, né? Um atraso de um período de amostragem, tá? De modo que na saída aqui, ó, na saída eu vou ter x de n menos 1, né? Então o coeficiente do x de n menos 1 é 1, né? Então esse aqui, ó, vai chegar em um somador, tá? Um somador. Ok? Então vamos simbolizar o atraso de um período de amostragem como z a menos 1, tá? Então vamos pegar de novo aqui, ele vai precisar do x de n menos 2, né? Então o x de n menos 2 é o x de n menos 1, aqui, ó, atrasado um período de amostragem, tá? Um período de amostragem. E multiplicado por um coeficiente, né? Qual o coeficiente? 0,5. 0,5, tá? Somou, né? Então, mais x de n menos 1, ou seja, pegou x de n, atrasou um período de amostragem, né? A gente está simbolizando como z a menos 1. Então aqui, ó, você tem nesse ponto aqui, ó, x de n menos 1, né? Soma, né? Que está somando aqui, ó, com meio x de n menos 2, ou seja, atrasou mais um período de amostragem, né? Então, nesse ponto aqui, você tem x de n menos 2, tá? Nesse ponto aqui. Multiplica por meio, tá? E aí, eu vou levar esse resultado, para uma outra junção de soma aqui, ó, tá? Uma outra junção de soma. Então, a soma algébrica, né? Onde a saída dessa soma algébrica, a saída vai ser aqui, ó, tá? Quem que é a saída? A saída é o y de n que eu estou calculando. Então, y de n, tá? Só que ainda precisa de amostras passadas da própria saída para
vamos dizer assim, calcular a saída atual, tá? Então, eu vou pegar esse cara aqui, atrasar um período de amostragem, Z a menos 1, de modo que nesse ponto eu vou ter y de n menos 1, né? Y de n menos 1. Y de n menos 1 multiplicado por meio, né? Então, deixa eu passar para cá assim. Pegar daqui que eu tenho y de n menos 1, multiplicar por 0,5, né? Por meio. Então, vai chegar aqui, né? Somado. Tá? E atrasar mais um período de amostragem. Então, vai ser Z menos 1 aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, eu tenho y de n menos 2, né? Multiplicado pelo seu coeficiente, 0,7 aqui, ó, tá? Então, você pode colocar menos 0,7 aqui, ou colocar mais 0,7 e colocar o menos aqui nessa junção, tá? Então, vou colocar 0,7. 0,7. Então, aqui eu tenho 0,7 y de n menos 2. E vou subtrair aqui, né? Certo? Então, ó, aqui y de n, nesse ponto, y de n menos 1, lembrando que essas amostras passadas, né, da saída, aliás, da entrada e da saída, são guardadas na memória, né, do DSP, tá? E aqui outro atraso de um período de amostragem, então y de n menos 2, tá? Nesse ponto aqui, ó. Certo? Então tá aí. Então observa bem, para poder compor a saída atual, eu tô utilizando, né, nessa soma algébrica aqui, ó, amostras passadas da entrada, tá? Resultou de onde veio isso, né? Da equação de diferença que eu estou executando aqui, né? Que por sua vez foi deduzida a partir da função de transferência que você deduziu lá, construiu, né? Para o seu filtro digital, tá? Então, estou precisando de amostras, né? Estou calculando o y de n a partir de amostras passadas da entrada e amostras passadas da própria saída, né? Para compor a saída atual, tá? Então, esse negócio aqui de pegar amostras passadas da saída e realimentar na entrada, muitos autores chamam isso aqui, ó, vou circular só esse negócio das amostras da saída, tá? Para calcular a própria saída atual. Amostras da saída passada, né? Porque senão o sistema fica não causal, tá? Então, amostras passadas da saída estão sendo utilizadas, realimentadas, tá? Na entrada. Então, realimentadas junto com a entrada aqui, as entradas, né? Então, alguns autores chamam de realimentação. Só que isso aqui é dentro de um filtro digital, da própria equação de diferença. A equação de diferença que pode ser, inclusive, a equação de diferença de um controlador digital, por exemplo, tá? Então, como isso aqui, esse fluxograma diz respeito a uma equação de diferença que pode ser um controlador digital, por exemplo, em um sistema de controle com malha fechada, com realimentação, tá? Eu não gosto muito desse termo realimentação, não, tá? Muitos autores usam realimentação. Outros usam recursividade, tá? Na equação de diferença. Então, recursividade. Então, recursividade, quando você vê recursividade, ela diz respeito única e exclusivamente a esse efeito aqui, ó,
na equação de diferenças, né, de precisar de amostras passadas da saída, né, junto com amostras da entrada, que pode ser passada, pode ser atual da própria entrada, depende da equação de diferença, que por sua vez depende da função de transferência em Z, tá? Para compor a saída atual, tá? Então, eu não gosto desse aqui, não acho adequado. Eu acho mais adequado o termo recursividade, porque diz respeito, então, somente a esse efeito aqui, ó, tá? De precisar de amostras passadas da saída para compor a saída atual, tá? Então, essa parte do fluxograma aqui, ó, onde eu estou pegando amostras passadas da saída e jogando de volta nessa soma algébrica aqui, ó, para compor a saída atual, eu prefiro o termo recursividade, tá? Recursividade. E é importante notar o seguinte, que a recursividade aqui, ó, tá? Ela só acontece, então observa os coeficientes 0,5, 0,7, tá? Então 0,5, 0,7, tá? Ela só acontece em H de Z que tem polo, tá? Então essa recursividade só acontece em H de Z ou funções de transferências que tem polos, tá? Polos. Se for uma função de transferência que só tem zero, só tem esse polinômio aqui de cima, não tem o polinômio do denominador, tá? Não vai ter essa parte do fluxograma, porque não vai estar presente a amostras passadas da saída na equação de diferença, tá? Então, quando não tem polo, não tem recursividade, tá? Isso implica na resposta do filtro e a gente vai falar disso um pouco mais para frente, tá? Só quero que você firma isso na cabeça, que então com o fluxograma, né, a partir da equação de diferença de uma função de transferência em Z com polos, né, você tem essa parte aqui, ó, referente à recursividade. Só acontece em H de Z que tem polo, tá? Beleza, pessoal? Firmou o golpe? Abração, até a próxima.